Amém. Podem se assentar. Dá uma respirada bem funda. Boa noite. Vocês estão aí? Sejam bem-vindos ao Imersão. É um privilégio, uma honra e um prazer estar de volta aqui. Parece que faz tão pouco tempo que eu estive aqui. Faz quanto tempo? 5 meses? Parece que foi semana passada. Agradeço o amor, a recepção, a maneira que vocês são hospitaleiros, o carinho demonstrado por toda a liderança, pela equipe que tem trabalhado. Para mim, mais uma vez, quero expressar que eu me sinto honrado de estar aqui de volta. Bom, se você não me conhece ainda, o meu nome é Web Venga, ou só Web, ou o que você quiser. Bom, para quem chama Web, ser chamado de Web já está ganhando, né? Se alguém acertar o nome. Mas eu sou parte da liderança do F-Hop, Florianópolis House of Prayer. Quem aqui já ouviu falar do F-Hop, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Nós somos uma pequena comunidade lá em Florianópolis, em Santa Catarina, onde algumas famílias há 5 anos atrás se mudaram de Kansas City. Eu e minha família fazemos parte desse grupo. Nós viemos diretamente de Kansas City, do IHOP, para estabelecer uma casa de oração e uma igreja na cidade de Florianópolis. E nós temos trabalhado e empenhado os nossos esforços para que o nome do Senhor seja exaltado naquela ilha. Uma ilha que tão conhecida pela sua beleza, quando se trata de um destino de férias, mas se você perguntar a qualquer cristão que conhece a ilha, eles te diriam: a ilha é um cemitério de pastores. Nenhuma igreja cresce na ilha. É muito pesada a ilha. Louvado seja o Senhor, que Ele sabe exatamente onde enviar os seus servos, né? E nós estamos lá já há 5 anos, trabalhando, ralando, e hoje nós estamos adorando, fazendo turnos de adoração e oração eu nem sei mais, já perdi a conta, das 6 da manhã à meia-noite, algo assim, de segunda a sábado, segunda a sexta, e os nossos 3 cultos na sexta e 2 cultos no domingo, e o Senhor tem nos dado graça para continuar o trabalho. Final de semana que vem, ou na verdade meio de semana, nós teremos a nossa conferência anual chamada One Thing, que fala a respeito do desejo pela uma coisa, de estar na presença do Senhor. Eu até ouvi que nós vamos ter uma caravana daqui, né? Quem vai para Florianópolis? Aê! Nós nos vemos lá. E essa conferência nos Estados Unidos, ela começou se eu não me engane, 10 ou 11 anos atrás, e ela chegou a juntar 30 mil jovens, e por 2, 3 anos consecutivos, conseguiu juntar 30 mil jovens em Kansas City. Então o nosso desejo, não sei se vocês já ouviram, ou já viram os nossos anúncios, não é de publicar ou de anunciar quais serão os preleitores, ou quem vai ser, que vai liderar a adoração, mas é de que realmente o contexto e o desejo das pessoas, o contexto da conferência, o desejo daqueles que vão participar, realmente seja de que eles estejam vindo para conhecer a Deus, para exaltar a Deus e para ter comunhão com o corpo de Cristo que deseja a mesma coisa. Então nós estamos lá pela uma coisa, não pelo um nome. Amém? Então, nesse final de semana nós vamos falar muito sobre adoração, sobre oração. Da última vez que eu estive aqui, eu enfatizei muito a frase de A.W. Tozer, que diz: a coisa mais importante a teu respeito é aquilo que você pensa quando você pensa a respeito de Deus. Quem estava aqui da última vez? Cara, que legal, que bom que vocês voltaram. Não, na verdade eu voltei, vocês não foram a lugar nenhum, né?
Mas que bom que vocês estão aqui de novo. Então, a coisa mais importante a teu respeito não é quão rico você é, quão bonito você é, quanto impacto social você tem, quão incrível é a sua conta de Instagram ou Facebook, mas a coisa mais importante a teu respeito é aquilo que vem na sua mente quando você pensa a respeito de quem Deus é. Então, basicamente, a primeira workshop que nós fizemos era a respeito de conversar e dialogar e entrar em intimidade com esse Deus. Hoje eu quero que a base do nosso diálogo seja a respeito do porquê nós amamos Deus, o porquê você adora Deus. Eu quero que você tenha paciência comigo hoje, porque eu queria falar sobre algo, e eu sei exatamente onde eu quero chegar aqui, e eu espero que eu chegue lá, mas enquanto nós estávamos na adoração, uma frase de Jó, do livro de Jó, veio à minha cabeça, e ela é pesada, e eu quero que você caminhe comigo nessa jornada. O livro de Jó diz que Deus é grande, e nós não o conhecemos. Ponderem por alguns segundos a respeito disso, de que Deus é maravilhoso, Deus é incrível, Deus é majestoso, Ele é transcendente, Ele é santo, e nós não o conhecemos. Se eu te perguntar por que você veio aqui hoje, qual seria a sua resposta em relação a esse questionamento, a essa declaração que eu fiz? O porquê que você é chamado de cristão? Por que você é seguidor de Jesus? Por que você é frequentador de uma igreja? Por que você diz que você ora? Você ora a quem? E por que você ora a este? Essa frase pesada está engasgada na minha garganta hoje. De que Ele é Deus. E conhecer a respeito desse Deus, ou ter a ciência de que esse Deus existe, não é suficiente. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos compreendê-lo. Nós precisamos buscar conhecimento desse Deus. Vai comigo lá em Êxodo. Se alguém te pergunta o que é adoração, talvez você responda: são músicas que nós cantamos no culto. O que é oração? Oração é pedir a Deus alguma coisa. Se toda a tua estrutura, se toda a tua teologia, se toda a sua vontade de ser cristão está firmada nos princípios de que é necessário coisas, ou de que você se relaciona com Deus porque coisas são necessárias, ou de que você faz coisas para Deus, meu querido, Deus é grande e nós não o conhecemos. Se você acredita que se você fizer algo errado, ouça, Deus vai virar as costas para você, meu querido, Deus é grande, nós não o conhecemos. Se você acredita que você tem a força, capacidade, habilidade de chegar aos céus e chamar a atenção de Deus com a tua santidade, Ele é grande, você não o conhece. Estão me acompanhando por enquanto? A nossa santidade não faz Deus, uau, ser vivente, vem cá, uau, olha Ele, eu mesmo, foi uma piada, mas você não precisa rir, uma piada no momento sério assim não faz sentido, né? Desculpa. Olha esse, ele alcançou a minha graça, porque ele adorou direito. Bom, isso quebra o conceito de graça a Deus.
Graça é exatamente você dar algo para ele porque ele não merece. Ah, desculpa, eu não sabia disso. Eu salvei ele porque, ele orou por 40 dias. Uau, eu vou salvar essa pessoa pelo jejum incrível que ela fez. Bom, então é só escrever uma receita para o resto fazer, certo? E vi um anjo agora lá na primeira igreja quadrangular e diz: um jejum de 40 dias salvará toda a sua família, dieta tal. Está feito, não é não? Seria incrível, todos os nossos familiares viriam para Deus por causa do nosso jejum incrível. Deus é Deus, nós somos pó. Som no meu microfone, fui eu, não foi eles não, tá? Eu quero que haja um tremor no nosso coração enquanto essas afirmações estão sendo feitas, porque muitas vezes nós escondemos por trás da nossa teologia religiosa, com medo de questionar, com medo de afirmar o óbvio. O óbvio é de que nós não temos poder, o óbvio é de que nós não temos habilidade, o óbvio é de que nós não temos santidade, muito menos a habilidade de gerar vida eterna por nós mesmos. Isso não é Deus em nós, nós estamos perdidos. Se não é o bom de Deus em nós, nada de bom há em nós. Abre em Êxodo, capítulo 1, capítulo 3. Moisés, eu vou tentar dar um panorama, um pano de fundo a respeito do que nós vamos ler. Se você nunca pensou a respeito disso, a Bíblia começa a ser escrita em Êxodo, ok? Moisés, em Êxodo, a partir do capítulo 19, nos encontros que ele tem com Deus, é aí que ele começa a escrever a respeito de Gênesis 1. Faz sentido isso? Então, é em Êxodo que ele escreve a história da pré-história, ok? O pessoal do ETM, da Escola de Teologia, está concordando, ok? Então, Moisés agora, em Êxodo, encontrando Deus, ele olha para trás, sob influência divina ou inspiração, e começa a escrever a respeito do começo da história. E ele vem escrevendo todo o começo até chegar onde ele está, e aí por diante. Agora nós estamos no deserto, tal, e continua a história. Mas o que está acontecendo aqui é de que Deus havia prometido a Abraão que a partir dele, a partir dos seus filhos, todas as nações seriam benditas, e Deus, o próprio Deus, havia se revelado a Abraão, e revelado a Abraão como sendo um Deus todo-poderoso, um Deus que em si mesmo continha poder. Na verdade, o El Shaddai é na verdade a representação de que tudo o que significa poder flui de mim. Eu sou a fonte de todo poder. Eu não sou apenas um Deus que é super forte, eu sou um Deus que contém todo o poder, ok? E eu acho lindo ele falar a respeito disso dentro do contexto da aliança com Abraão, é de que ele está dizendo: Abraão, eu estou fazendo uma aliança com você, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu não dependo de alguém para me ajudar a cumprir. Em mim está todo o poder. Se eu disse que eu vou fazer, eu mesmo posso cumprir. E ele promete a Abraão que ele vai cumprir isso, e passa 2, 3 gerações, e agora o povo está no Egito, por causa de Josué. Vocês conhecem a história, não preciso falar disso. Jacó vem em Israel, vem para morar em Israel, e a promessa, dentro da promessa que Deus havia falado a Abraão, ele disse que o povo passaria 400 anos
em cativeiro, sendo estrangeiros em outra terra. E no final desses 400 anos acontece, debaixo da soberania de Deus, de que Moisés, crescendo, sendo protegido por Deus, ele cresce, e ele cresce debaixo do contexto cultural do Egito. E aí, quando ele é adulto, entendendo, eu estou aqui, eu sou como um príncipe no Egito, mas também eu sou judeu, e eu estou vendo meu povo sofrendo, e Moisés tenta ajudar, e acaba piorando a situação, e ele acaba matando um soldado, e ele tem que fugir. Vocês conhecem a história, né? Posso pular, né? Ok. E aí ele vai parar, onde? Lá em Midian. Ele fica em Midian por 40 anos, em Midian ele se casa com Zípora, ele tem uma história de amor com Zípora, tem 2 filhos, e ele vive junto com um cara chamado, um sacerdote de Midian, chamado Jetro, e lá em Midian ele começa a crescer, e aí ele cuida dos rebanhos de Jetro, seu sogro, e 40 anos se passam, sem que Moisés volte ao Egito, porque ele estava sendo perseguido, lembra? E aí agora um dia diz que, no capítulo 3, que Moisés pega o rebanho de Jetro, e ele leva esse rebanho para o outro lado do deserto. Eu acho legal esse detalhe, de Moisés explicar, né? Porque Moisés que escreveu, então Moisés está explicando, como é que eu fui parar lá no deserto de Sinai? Bom, eu estava apacentando as ovelhas, e aí eu falei, cara, vamos passear para o outro lado. E aí um dia, e quando eu cheguei, olhei e falei, já fazem 2 dias que eu saí de casa, e agora eu estou aqui, no deserto do Sinai, no Monte Horebe, que é o monte de Deus. Quando ele escreve, ele ainda explica, este é o monte de Deus. Então vamos lá, versículo 1, Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, um monte de Deus. Às vezes a gente lê isso, a gente não entende, né? Como é que ele sabe que era o monte de Deus? Porque ele já estava no monte de Deus quando ele escreveu isso, correto? Vocês estão entendendo como a história até aqui está sendo escrita olhando para o passado? Então ele olhou para aquele lugar onde ele tinha encontrado Deus pela primeira vez na sarça ardente, e voltado quando ele estava escrevendo, e ele disse, foi exatamente neste lugar que eu estava quando eu encontrei Deus pela primeira vez. E aí ele cita, este é o Monte Horebe, o monte de Deus, ok? Então ele chega lá e de repente diz que o Senhor aparece a Moisés numa sarça. E aí Moisés olha de longe, Moisés era meio mineiro, que é isso? Que trem doido é esse? Essa árvore está queimando, mas parece que está queimando e não queima ao mesmo tempo, o que está acontecendo, senhor? Vou lá ver o que é isso. Enquanto ele está chegando perto da sarça, Deus já fala na hora, você é bobo, senhor? Que Deus fala na nossa língua, né? Vocês sabem disso, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, Deus falava inglês comigo. Deus fala do jeito que você vai entender. Quem pensa assim, não, se eu falar de outra maneira, ele já é meio bobinho e não vai entender. Então ele desce o nível para falar com a gente. Eu amo isso a respeito de Deus. E aí ele vem para Moisés e fala, Moisés, fica aí, relaxa, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Por que ele diz que esse lugar é santo? Porque anos depois, ou meses depois, ele estaria naquele mesmo lugar, em fogo, encontrando Moisés de novo e dando os mandamentos, ok? Então ele já estava explicando, Moisés, esse lugar aqui, você não sabe o que vai rolar ainda, mas este é o palco do maior show que a terra já vai ver. E aí ele diz, arranca a sandália, e nós vamos trocar uma ideia. Moisés arranca a sandália e fala, Deus, e aí? Aqui a palavra Deus é Elohim, que quer dizer Deus, mas pode ser usado para deuses também. Então ele conversa com essa divindade, tentando compreender o que é isso que ele está vendo, brilhando, queimando. E aí diz assim, versículo 5, e Deus prosseguiu, não te aproxime daqui, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar que está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Na apresentação de Deus para ele, até então, era uma sarça queimando, uma voz
tinindo, uma voz que causava medo. Mas espera aí, eu não sou qualquer Elohim, eu não sou qualquer divindade, eu não sou qualquer ídolo, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele Deus que eu nem olhe para ti, que eu nem levante os meus olhos para ti, para que o Senhor não pense que eu sou orgulhoso, que eu sou alguma coisa, porque eu já ouvi a teu respeito, porque eu sei quem que o Senhor é. Até mesmo Jetro já falou sobre o Senhor, né? Até mesmo Jetro já citou a respeito do Senhor, ou do Deus dos judeus, dos hebreus. E aí continua dizendo assim: então o Senhor disse, tenho visto, e aí ele fala da opressão do povo e tal. E aí ele diz: Moisés, levanta e vai, que eu vou te enviar para Faraó, e você vai liberar o povo. Versículo 11, então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus respondeu: certamente eu serei contigo, Moisés, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando você tiver tirado o povo do Egito, o que vai acontecer? Vocês irão prestar culto para mim, neste monte. Vocês vão voltar, eu vou trazer vocês aqui, no meu santo monte, e eu vou fazer uma festa com vocês. Nós vamos celebrar, esse vai ser o sinal de que eu realmente fiz isso. Só que aí Moisés agora apavora, porque ele vê quão grande Deus é, ele vê que Deus é poderoso, mas aí ele pensa: isso não vai dar certo. Quando eu chegar para Faraó vai olhar para mim e falar assim: Moisés, você? Deus? Que Deus? Olha para nós somos do Egito, Deus não falta aqui. Qual deles? E Moisés pensou: quando eu for para o povo, para os israelitas, eu vou dizer: meu povo, minha família, meus irmãos, eu venho em nome de Deus para poder falar com vocês que eu vou libertar vocês. Deus, eu vou te tacar real agora. Eles vão me perguntar: que Deus? Se você veio em nome do Deus dos nossos pais, qual é o nome dele? Volto para a questão inicial: nós não o conhecemos. Muitas vezes nós queremos seguir em nome de Deus, nós queremos representar a Deus, até mesmo no mundo. Você precisa ser salvo, você precisa vir para a igreja, você precisa largar isso, largar aquilo, mudar isso, mudar aquilo. Vem servir Deus. E aí eles perguntam: quem é o seu Deus? É aí que mora o perigo. Porque se a pergunta for feita, a resposta precisa ser dada, né? Moisés falou: Deus, eles vão me perguntar, se o Senhor realmente é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, então me dá aquele segredo, porque eles conhecem o nome desse Deus. Egito não conhece o nome desse Deus, midianitas não conhecem o nome desse Deus. Quem é o Senhor que se revelou a Adão? Quem é o Deus que se revelou a Sete, a Enos, a Enoque, a Metusalém? Quem é o Deus que chamou Noé? Quem é o Deus que consagrou Sem? Quem é o Deus que cuidou de Abraão, mudou o seu nome? Quem é o Deus que chamou Jacó de Israel? Quem é você, Deus? Vamos ver a resposta de Deus? Versículo 14, não, vamos 13 primeiro. Quando eu for aos israelitas e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me perguntaram: qual é o nome dele? O que é que eu vou dizer? E Deus responde a ele. Disse Moisés a ele, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. A palavra aqui que ele diz é: Moisés, Hayá, Hayá. Existência por si mesmo. Hayá, Hayá. O que existe. Não é simplesmente eu sou o que sou, é eu existo por mim mesmo.
eu sou a fonte da minha própria existência. Moisés, se eles te perguntarem quem sou eu, diga a eles que aquele que existe por si mesmo te enviou a eles. Se eles querem saber quem era o Deus, o Elohim que se revelou a Abraão, diga a eles que é aquele que existe por si mesmo e não depende de outro, aquele que é o Deus, é o Shaddai, aquele que é o Deus que se revela, o Deus eterno, aquele que é o Deus que tudo vê, tudo enxerga e não muda, Ele é o Deus que te enviou. E aí ele diz assim, porque o lindo é entender o pingo de hebraico que eu entendo e não entendo nada, é de que ele diz assim, Hayá, Hayá, eu sou no sentido de, por mim mesmo eu existo, em mim mesmo eu existo, e aí ele declara isso, assim dirá aos israelitas, Jeová Elohim, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. O que ele está dizendo assim, eu enviou eles a você. Se eles te perguntarem qual é o nome dele, diz a eles que Jeová, Deus, enviou você. O Jeová, Deus de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, não sou qualquer Deus, eu não sou qualquer ídolo, eu não sou qualquer coisinha. Diga a eles que o único Deus soberano está te enviando a eles. E aí nós sabemos o restante da história. Deus humilha todos os deuses do Egito. Amém? Abre agora no capítulo 19, que pulou toda a história das 10 pragas e tudo mais, e eles saíram do Egito. Aleluia! Ei! Saíram do Egito. Só eu que estou empolgado com isso, né? De vez em quando você dá uma mexida aí, para o sangue movimentar. Então o que acontece é de que ele obedece a Deus, ele fala, tá bom Deus, eu vou, mas deixa eu retornar as ovelhas, né? Para o meu sogro, avisar, dar o beijo de despedida em Zípora, falar, ó, sogrão, cuida aí da família que eu vou lá e já volto. Só que Jetro espera Moisés voltar, Moisés não volta, aí o que Jetro pensa? Eu vou encontrar Moisés, né? Tipo, é coisa de sogro, né? Eu cuidei, uma semana é o máximo, irmão, tua esposa, teus filhos, Deus te abençoe, que o teu Deus te prospere onde quer que você vá. Então no capítulo 18 diz assim, Jetro, o sacerdote de Midian, o sogro de Moisés, ouviu falar de todas essas coisas que Deus fizera por Moisés, e o que ele foi? Foi lá encontrar Moisés. Aí no versículo 8 diz assim, então Moisés contou ao sogro tudo que Jeová havia feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel, e todas as dificuldades enfrentadas no caminho, e como o Senhor os livrara. E Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando da mão dos egípcios, e ele disse, agora esse ele disse, nós estamos falando de, o sacerdote de Midian está declarando isso, não é um sacerdote do Deus vivo, não é um sacerdote da linhagem de Levi ainda, diz assim, bendito seja Jeová, que vos livrou da mão dos egípcios e do faraó, sim, que os livrou do domínio dos egípcios, agora eu que não sabia, agora eu sei, eu que era sacerdote de outros deuses, agora eu sei a verdade, e ele diz, agora eu sei que Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é maior do que todos os deuses, até mesmo naquilo que foram arrogantes contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus, o nosso Deus, um holocausto e sacrifícios, e Arão e os anciãos de Israel vieram e adoraram, e comeram junto com o sogro de Moisés, diante de Deus. Então é aí que Moisés encontra a sua esposa, os seus filhos de novo, e passa um tempinho ali com Jetro, e eu vou tentar ser o mais breve possível nisso, mas aqui agora nós temos a apresentação do próprio Deus, Jeová,
ao povo de Jeová. Moisés entendeu, este é o Deus verdadeiro. Agora o povo precisa saber quem Ele é. Agora o povo precisa entender quem é esse Deus. Ai, será que eu vou conseguir chegar no final disso? Está queimando. Se eu demorar, vocês quiserem ir embora, tiver chato, fica à vontade de ir embora, ok? Vamos fazer assim? Pode ser, pastor? Se estiver chato, se levanta e vai embora. Deus te abençoe. Amém. Então, Moisés senta com Jetro no dia seguinte, senta na porta da cabana tomando um chimarrão, porque eles são mineiros, mas que mudaram para Curitiba, e eles gostavam de chimarrão. Aí eles estão tomando chimarrão, comendo um queijo. Aí o povo está se apresentando diante de Moisés para as questões judiciais do povo, porque o povo cresceu no Egito, debaixo de um governo do Egito, e agora eles saem do Egito tentando entender quem são eles diante do universo, e não tem lei, e não tem constituição, e não tem nada. E aí Moisés está lá, todo dia, senta, vem uma fila. O número do povo era de 1 milhão de pessoas, e aí vem uma fila pequena, só 5.000 pessoas hoje, tipo fila do INSS, uma fila, e só Moisés no caixa, né? Ele é o juiz que vai julgar todas as questões do povo. Moisés, fulano furou o olho do meu cabrito. Bom, se ele furou o olho do seu cabrito, ele tem cabrito? Tem, fura o olho do cabrito dele. Pronto, resolvido. Próximo. Moisés, fulano passou a carroça em cima do pé da minha filha. Bom, ele vai pagar não sei quanto para sua filha. E Moisés estava incumbido por Deus de dar ao povo um discernimento do que era certo e do que era errado, ok? Só que o povo precisava de algo que funcionasse e não dependesse de Moisés, porque eles agora sairiam do deserto, não como um povo, não como uma família como eles entraram, mas eles sairiam do deserto como uma nação, a nação do Deus vivo, e era uma nação que ainda não conhecia quem era o Deus dos seus pais. 400 anos já haviam se passado, e agora Moisés havia ouvido do próprio Deus o anúncio do seu nome, o anúncio da sua promessa, e o povo agora sabia que só Moisés conhecia esse Deus. Ele é o único que pode nos dizer o que é certo e o que é errado. E aí o povo fica lá o dia inteiro. Eu tenho 2 filhos, eu sei o que é ser tipo Moisés tentando julgar entre o povo, né? Só que são só 2, né? Imagina, milhares e milhares. Jetro no final da tarde já está tipo, mano, velho, isso não vai dar certo. Ele chama Moisés para dentro e fala: Moisés, eu te dou 2 meses, você vai morrer, você vai morrer, esse povo vai morrer desse jeito. Deus não criou um povo, Deus não criou uma nação para que a nação dependesse do seu líder. Ele criou e separou vocês para algo diferente. Se vocês saíram, se Ele libertou vocês do Egito, busque a Ele agora para saber qual seria a sua constituição, qual seria a maneira que Ele deseja que vocês caminhem diante dEle como Deus. E esse é o conselho de Jetro. Ele diz: Moisés, apresenta-te diante de Deus e busque dEle o que Ele deseja para seu povo. Moisés ouve aquele velhinho, um velho sacerdote de Midian, dando uma sabedoria incrível para ele. O que ele faz? Versículo capítulo 19, diz assim, bom, olha lá no capítulo 18, versículo 19, é o conselho que Jetro dá, diz: ouve-me agora e eu te aconselharei, e que Deus esteja contigo, Moisés. Tipo, que seja o que Deus quiser. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deve levar as causas do povo. E então você vem diante do povo e ensina a eles os estatutos e as leis que Deus te der. Entendeu? Toda a picuinha que está acontecendo no meio do povo, leva diante de Deus, Moisés. Pelo amor de Deus, não dá para viver assim. Deixa Deus dizer para eles o como viver. Então Moisés, no capítulo 19, diz que Moisés vem
Eles chegam no Monte Sinai, no Monte Horebe, aquele mesmo lugar da sarça ardente. Eles chegam naquele lugar e falam: ok, eu vou subir diante de Deus, vou trocar aquela ideia com Deus agora, o Deus que me enviou, agora eu estou retornando com o povo para servir Ele. Então vamos ver o que ele diz. Moisés subiu diante do povo, e aí é onde nós temos, versículo 3, diz assim: Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Moisés, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos israelitas: viste o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, isso é o que direis ao povo de Israel. Lembrando, eles querem uma constituição, eles querem uma maneira de viver, e entender qual é a relação entre eles e esse Deus dos seus pais. E Deus diz assim: Moisés, diz isso a eles: se ouvirdes atentamente a minha voz, e guardardes os meus estatutos, e cumprirem aquilo que vocês ouvirem, então vocês serão para mim propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés sobe para buscar o quê? Leis. Moisés sobe para buscar o quê? Constituição, resolução de problema. O que Deus disse? Moisés, diga isso a eles: eu quero que vocês me ouçam. Só Moisés? Não. Só os sacerdotes? Não. Ele diz: eu quero que todos ouçam a minha voz e vivam a partir do que vocês ouvirem. Se vocês ouvirem a minha voz e cumprirem os meus mandamentos, todos vocês serão para mim uma nação de sacerdotes, não um sacerdócio dentro de uma nação. Ok? O desejo de Deus era de que a nação de Israel servisse a esse Deus Jeová. O povo diz: ó Moisés, aleluia, nós vamos servir a Deus, tudo que o Senhor disser nós faremos. Deus disse: então diga a eles, Moisés, que se santifiquem por 3 dias, no terceiro dia eu me apresentarei a vocês. Lembra que Deus já tinha se mostrado a Moisés, né? Na sarça, agora ele estava falando com Moisés, mas aí ele falou: eu quero que eles me ouçam e me vejam, volume para o alto, um nível para cima. Eu quero que eles deem uma tremidinha diante de mim, que eles experimentem um pouquinho do terror que Abraão experimentou, que eles vejam um pouquinho do terror que Jacó experimentou quando lutou com o anjo e quando ele viu o Senhor. Eu quero que esse povo entenda o que é ouvir a minha voz. Terceiro dia, diz assim, versículo 16: e no terceiro dia, ao amanhecer, houveram trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Vocês imaginam isso, gente? Eu duvido que você já parou algum dia para pensar no que aconteceu naquele dia, de verdade. De verdade. Porque nós lemos a Bíblia assim, como se a Bíblia fosse só texto, né? É só texto, é uma historinha que você não deve levar em conta. Agora, pensa na realidade daquele dia. Eles estão em 3 dias de jejum, 3 dias maridos sem dormir com a esposa, 3 dias sem sujar suas vestes, purificando e se lavando cerimonialmente, e agora no terceiro dia de manhãzinha, no raiar do sol, começa a tremer tudo. E aí a dona Maria dentro da barraca olha para o seu João: João, vai lá fora, João, vai lá ver o que está acontecendo. Eu não vou mais nem a pau, mas nem que a bomba exploda aqui eu saio dessa barraca. Vai lá, João, eu acho que é Deus. João abre o zíper da barraca, né?
dá aquela olhada lá fora, mulher, você não vai acreditar, a montanha está pegando fogo, mulher. A montanha está pegando fogo, é um vulcão, mulher, nós vamos tudo morrer, acabou a nossa vida, mulher. Ninguém imagina isso. Imagine as crianças e mulheres naquele dia, imagine a gritaria, o terror, imagina as cabras, os cachorros, os jumentos, imagina, gente, imagina a choradeira, imagina os covardes. Espera aí, eu só estou arrumando uma coisa aqui, eu já vou. Vai indo lá, gente, vai indo lá, eu já vou. Vamos, não, Moisés está chamando todo mundo, eu vou por último, se vocês morrerem, vocês morrem primeiro. E tremor, trovão, e diz assim, uma trombeta que soava cada vez mais alto. É ruim até agora, né? Enquanto eu estou fingindo assim, né? Imagina a trombeta soando do céu, entrando no âmago de 1 milhão de pessoas. Entrava no ouvido assim, ó, arrepiava até pelo que não tinha. Até a alma estava arrepiada. Você pensava em si mesmo, no seu pensamento você estava arrepiado. Terror, absurdamente aterrorizado. Todos tremendo de medo, caminhando diante de Deus para encontrar Ele no monte. E Deus ainda nem tinha se manifestado. Moisés falou, todo mundo, vamos para o monte. Elohim está chegando. Todo mundo, você é louco? Imagina, 1 milhão de pessoas, então Moisés grita aqui, vamos para o monte. Aí o outro repete, quê? Vamos para o monte, vamos para o monte, vamos para baixo, vamos para o monte. Moisés estava descendo do morro, 40 dias depois o último ouviu lá, vamos para o monte. Tipo, demorou, não era tipo o WhatsApp no grupo, os israelitas, pessoal, vamos para o monte, beleza Moisés, joinha, não era assim, gente, não era assim não, a figurinha do foguinho, né, o foguinho, aí todo mundo responde, aí alguém põe o mousse de chocolate, se você me entendeu, né? Tipo, deu ruim. Caraca, velho, tô fora disso. A gente zoa, cara, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Aquele cara que chegou e Moisés, eu vou precisar de mais uns dias para purificar minhas vestes de novo. Calma, irmã. Calma. Vamos voltar para a história, né? Aleluia, Deus é bom. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor, ou Jeová, quer dizer, não foi a voz de Deus que desceu, não foi o anjo do Senhor que desceu, não foi o Espírito do Senhor que desceu, Jeová havia descido sobre o monte, e ele desceu em fogo. A fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. E enquanto a som da trombeta aumentava cada vez mais, eu falei, viu? Cada vez mais aumentava o som da trombeta, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. E agora? O povo tinha dito, tudo que o Senhor disser nós faremos. Deus desceu. 3 dias depois, vocês disseram que vocês me queriam, vocês disseram que vocês iriam ouvir a minha voz. Eu vim para me apresentar a vocês. Eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Eu vim mostrar só um pouquinho de quem eu sou para vocês. E ele desce e quase derrete o monte.
E aí o povo olha aquilo, o que eles dizem? Ah! Isso é Deus? Isso é o Senhor? Mas nem hoje, nem nunca. Vamos trocar uma ideia, Moisés. Vem cá. Vamos fazer o seguinte. Você sobe. Você conversa com Deus. Mas que nós, o povo, não tenhamos que fazer isso. Porque se nós ouvirmos a voz de Deus dessa maneira, nós vamos morrer. Isso é insustentável, Moisés. Não dá para fazer assim. Ele quer que todo o povo ouve a voz dele todo dia dessa maneira. E aí, sim. Ele quer se apresentar para a gente com fogo. Sim. Trombeta, sim. Terremoto, sim. Desse jeito. Sim. Ele é Deus. Moisés, não dá. Não era assim no Egito. Lá era um gatinho, um formato estranho. Ele nem falava. Agora está falando que nós vamos ser uma nação que vai ouvir ele, e ele vai falar para a gente o que fazer. Exato. Não, Moisés, vamos criar um departamento de oração. Vamos montar um departamento profético da nossa igreja agora. Você vai ser ele, Moisés. Quem aqui vota Moisés? Moisés está escolhido. Moisés, você se apresenta. Se der ruim, se alguém morrer, vai ser só você, Moisés. A gente não pode sacrificar o povo. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Ouvir Deus é perigoso. Se dispor a ouvir Deus a qualquer hora, de qualquer maneira, é perigoso. E se Ele falar? E se Ele disser algo que eu não quero ouvir? E se Ele se revelar a mim mais do que eu estou com expectativa de receber? E se Ele pedir de mim algo que eu não quero dar? E se Ele pedir para eu sair do Instagram? E se Ele pedir para eu desligar o meu Netflix? Aí não. E se Ele me disser para eu amar a Ele mais do que eu amo futebol? Aqui que eu vou ouvir Deus. Aí não. Vamos fazer assim? Vamos criar o departamento dos Jedis. E disseram a Moisés: Moisés, fala tu mesmo a nós, e nós ouviremos. Mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Olha isso, Moisés. Você acha que isso aí pode falar com a gente de maneira gentil? E se eu pecar contra ele, Moisés? Quem sou eu? E se eu errar em algum momento, Moisés? Isso aí vai fazer só assim para eu vou morrer. Não, Moisés, que você seja o nosso juiz, que você continue sentado na porta da sua tenda, e que eu ainda venha trazer minhas picuinhas para você, Moisés, mas que eu não tenha que falar com Deus, porque assim eu vou ter que continuar vivendo. Moisés fala: não temais, seus boca aberta, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o temor dele esteja sempre diante de vós, a fim de que não pequeis. Por que Deus se revelou dessa maneira? Exatamente para que você temesse, exatamente para que você entendesse quem Ele é, sua natureza e seu caráter, para que você entendesse de que Ele é o Deus que pode queimar e derreter o universo se Ele quiser. Mas mesmo assim Ele escolheu te tirar do Egito, para que você o adorasse nesse lugar, para que você entendesse, Ele é grande demais, mas mesmo assim Ele se reduziu a essa montanha, para que você ouvisse sua voz. E enquanto você entender que esse temor precisa estar no seu coração, para que você não peque, é isso que Ele deseja. Ouça a sua voz, viva a partir disso. O povo diz: não, Moisés, é muito. Eu fico imaginando Deus falando assim: quer ver eu pegar Jó de surpresa? Quer ver eu surpreender Jó? Ele acha que ele é sábio demais. Eu vou me revelar baixo, eu vou me revelar fraco, mas ele vai ouvir minhas palavras de uma maneira que vai estremecer tudo que é o seu ser.
E aí ele vem no redemoinho, e ele fala assim, eu até imagino Deus assim, de um certo ar de deboche com Jó, não de deboche, mas assim, tipo, deboche, né? Porque eu imagino esse mesmo Deus é o Deus de Salmos 1, de Salmo 1, não, de Salmo 2, quando o Deus dos céus olha os reis da terra, lembra? Aí Deus olha do céu sentado no seu trono, e o que ele faz? Ele ri. Eles acham que eles vão me derrubar do trono, que bonitinho eles. Esse mesmo Deus que está aparecendo para Jó, quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento algum? Quem é esse que está há 38 capítulos falando besteira? Aí ele diz isso para Jó: Jó, prepara-te como homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. Eu já meditei sobre esses textos, sobre essas perguntas de Jó. Me dá medo só de pensar nelas, da maneira que essas palavras, as mesmas palavras que criaram os céus e a terra, as palavras do Deus Altíssimo alcançando os ouvidos de Jó, falando: Jó, o que ele está falando para Jó aqui é o seguinte: Jó, fica de pé, vem me enfrentar. É isso que ele está dizendo. Fica de pé, vamos ter um debate. Jó, coloca-te como homem. Você é homem? Coloca-te como homem agora que eu vou te questionar, Jó. Jó fica de pé e ele diz assim: onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento. Você estava lá, Jó? Você acha que você conhece Deus, Jó? E aí ele passa os próximos 3 capítulos fazendo perguntas a Jó. Vou citar perguntas aleatórias. Jó, onde está o caminho para o lugar em que a luz se divide e o vento oriental se espalha sobre a terra? Jó, por acaso pode caçar alguma presa leoa, ou satisfazer fome dos leões? Enfim, uma pergunta atrás da outra para Jó, para que Jó entenda que ele é grande e eu não o conheço, ele é Deus e eu não o conheço. E Jó fica pianinho, até ele falar. Deus pergunta a ele: agora quer falar alguma coisa, Jó? Ele diz: Deus, eu levantei minha voz uma vez, de maneira alguma eu vou levantar de novo. O Senhor continue falando, porque realmente eu sou só um homem. O Senhor é grande, eu não te conheço. E Deus continua revelando: por acaso você estava lá? Onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz isso? Você pode por acaso mudar o vento? Você sabe onde está o armazém da chuva por acaso, Jó? Você sabe onde está? Da neve? Você sabe como fazer a neve? De onde a neve vem? E Jó fica caladinho, até que no final Jó declara, capítulo 42, versículo 5: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço. Igreja, eu estou aqui hoje, e eu estou falando com temor no coração. Eu não sou do tipo de que viaja por aí trazendo peso às igrejas que fala. Eu não sou do tipo de pregador que sai por aí jogando uma bomba e voltando para sua casa. Eu estou diante de vocês hoje, levando em consideração que nós somos uma nação, de que nós somos uma igreja, uma só, eu e vocês, nós somos a mesma igreja, nós somos a mesma noiva, e nós temos tido um problema, e esse problema entra na raiz de tudo que nós acreditamos. Nós temos levado e expressado diante do resto da nação brasileira um cristianismo, um evangelho, um estilo de vida que não condiz com as verdades bíblicas, que não condiz com a revelação de quem Deus é. Talvez se nós cristãos fôssemos mais cristãos,
ou mais de acordo com o cristianismo, talvez o mundo acreditaria em nós, talvez o mundo acreditaria em Cristo. Mas nós temos tido um problema. Falta de microfone. Nós temos tido um problema. Nós temos uma grande igreja com pouca gente que conseguiria dizer a respeito de Deus. Nós temos um número grande, mas poucos que poderiam responder quem é Deus. Isso é um problema. Isso é um grande problema. Nós não precisamos, o pastor não precisa de um salão cheio de gente. Vocês não precisam esquentar um banco. Até quando nós vamos fingir ser alguém que nós não somos? Até quando nós vamos fingir caminhar de uma maneira que nós não caminhamos? Até quando nós vamos apontar para os governadores, chamar eles de corrupto, enquanto nós estamos burlando as próprias leis do Senhor? Fazendo chacota do nome de Deus, da maneira que nós vivemos. Será que nós sabemos quem é o Deus que nós vivemos? Será que nós entendemos quem é Jesus? Se nós somos pequenos cristãos, vocês não acham que nós deveríamos compreender um pouquinho mais de Jesus? Abre em João 8 para terminar. Raiá. Vocês lembram o que é isso? Eu sou. Versículo 12 do capítulo 8. Então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está nesse capítulo falando abertamente e claramente que Gênesis 1:1 é Ele. Jesus está nesse capítulo afirmando que Êxodo 3 é Ele. Ele está afirmando de que Êxodo 19, os trovões, os relâmpagos, o fogo, é Ele. Eu sou a luz do mundo. Eu não tenho a luz para o mundo. Eu não posso dar luz ao mundo. Eu sou a luz do mundo. E os fariseus disseram: mas aí é fácil, você está dando testemunho de você mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E mesmo que eu julgo, meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Pai, se você é o grande eu sou, Pai. E aí eles perguntam assim: cadê? E eles perguntaram, versículo 19: Pai? Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem nem a mim, muito menos o Pai. Se conhecesses a mim, vocês com certeza conheceriam o Pai. Porque talvez Jesus deveria estar falando o Deus, Jeová. E agora ele diz: eu não estou sozinho, eu tenho um Pai, e Ele é acima de todos. Quem é o seu Pai? E aí Jesus fala assim, aí no versículo 22, os judeus diziam: será que ele vai... versículo 21. E Jesus lhes disse outra vez: irei embora e me procurareis, mas morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Por quê? Porque vocês não me conhecem. Para onde eu vou, vocês não podem ir, porque só entra quem eu conheço. Vocês não conhecem nem a mim e nem o Pai que me enviou. É o mesmo fim
da parábola das 10 virgens. Vocês lembram? Deixa eu entrar, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí os judeus não entenderam nada, disseram, será que ele vai suicidar-se? Por isso ele disse, para onde eu vou vocês não podem ir? Mas ele lhes disse, vós sois daqui de baixo, eu lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se vocês não compreenderem que eu sou quem eu sou, que se revelou a Moisés, de que eu sou quem eu sou, o grande eu sou, Jeová, vocês vão morrer nos vossos pecados. Mas se vocês compreenderem quem eu sou, não morrereis, não vereis trevas, vivereis para sempre em mim, por mim, através de mim. E o povo fica louco, porque esses são caras que conheciam a lei de cabo a rabo, conheciam tudo a respeito de como fazer igreja, de como crescer, de como pregar, de como discipular, de como evangelizar, de como fazer conferência, de como fazer tudo, até como ler a Bíblia, mas faltava algo. O quê? Conhecimento de Deus. Igreja, nós precisamos de Deus. Aquelas 5 virgens tolas de Mateus 19, não, de Mateus 25, aquelas 5 virgens que não haviam acumulado óleo para a hora da escuridão, elas fizeram algo que nós deveríamos fazer. Elas reconheceram que não tinham óleo, elas reconheceram que não conheciam Ele, elas reconheceram que eu gastei o meu tempo com as coisas erradas, eu gastei o meu tempo com tudo, menos produzindo óleo, e agora que eu preciso, eu não tenho. O que fazer? Como fazer? A minha resposta para você é: vamos clamar, vamos pedir, porque eu não tenho como transferir para vocês conhecimento de Deus. Eu não posso. Vamos fazer uma fila aqui, eu vou transferir para você o conhecimento de Deus, eu vou passar para você vida de oração. Isso não existe. Se alguém te disser isso, não acredite. Você precisa viver sua experiência, você precisa conhecer Deus por si mesmo. Minha mãe já me dizia desde que eu era criança: filho, salvação é individual, você precisa conhecer Deus. Se nós não buscarmos Deus e clamar a Ele por misericórdia, para que nós, aqueles que somos chamados pelo seu nome, sabe qual é esse nome? É esse nome do grande eu sou. Se nós que somos chamados por esse nome, não pedirmos a Ele por misericórdia e graça, para que nós o conheçamos, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Que esse final de semana, enquanto nós adoramos, que você entenda um pouquinho, de que nós venhamos entender, adoração não é música, oração não são palavras, cristianismo não é religião. Nós estamos falando com palavras diferentes, para dizer uma só coisa: Deus. Deus, é a respeito dEle. Se é música a respeito dEle. Se são palavras a respeito dEle. Se são atitudes a respeito dEle. Se é serviço a respeito dEle. Se é evangelismo a respeito dEle. Se é discipulado para Ele. Se é pastoreio para Ele. Se é célula com Ele. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei.
Então vamos reunir 2 ou 3 para que Ele esteja. Se eu sou o verbo vivo, eu quero ler, eu quero conhecer, eu quero ouvir o verbo. Se nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, eu quero ouvir a palavra. Eu não sei o que falar. Eu estou aqui na misericórdia de Deus agora, clamando a Deus no meu interior de que aquilo que eu falei tenha caído em algum lugar e alguém tenha entendido o que eu falei. Ok, 2 ou 3, aleluia, já valeu o suficiente. E eu vou deixar claro, eu não estou numa plataforma dividido de vocês, isso é para mim também, é para mim. Eu ser líder em uma casa de oração não significa que eu não preciso clamar a Deus, tá? Os músicos que tocam bonito não estão a par disso. Nós precisamos de Deus. Igreja, eu vou dizer o que seus pastores devem estar dizendo desde o dia que essa igreja foi fundada. Leiam sua Bíblia. Por amor a Yahvé e Jeová, Jeová, o que você quiser, por amor a Deus, pega essa Bíblia e leia ela. Isso vai te ajudar com algumas coisas. Primeiro, parar de falar besteira. Eu acho que antes de entender sobre Deus, a primeira coisa que vai acontecer, você vai parar de falar besteira. Porque às vezes nós falamos daquilo que nós entendemos do que o pastor entendeu quando ele leu. Não é assim? O pastor lê a Bíblia, entende, e ele fala. Nós não lemos a Bíblia, ouvimos o pastor, entendemos uma porção do que ele entendeu, e nós saímos aí clamando, nós somos donos da verdade. E bombamos no Facebook, e brigamos pela verdade que nós achamos que nós conhecemos. E onde está isso? Não sei, meu pastor que disse. É desse jeito. Se o pastor disse, está dito. A web disse na imersão, então vamos que vamos, arpitaça, oração, aleluia. E aí, sua Bíblia leu hoje? Conversar com Deus é algo que todo cristão deveria fazer. Nem todos foram chamados para ser pastores, apóstolos, mas toda a igreja foi chamada para a oração. Todos nós fomos chamados a ter intimidade com Deus. Se não é para isso, para que nós existimos? Para que nós nos reunimos? Se não é a respeito de Jesus, o grande eu sou, por que nós estamos aqui? Quem é que nós estamos esperando voltar do céu, gente? Quem é que nós estamos esperando? Para que nós estamos esperando, pelo amor de Deus? Vamos ficar de pé, porque eu não estou sabendo acabar. Vocês fiquem em pé, vai me forçar a parar de falar. Continua. Eu estou com dificuldade de pedir perdão pelo que eu falei. Então eu não vou pedir não, tá? Mas o pastor conhece meu coração. Eu estou falando com zelo. Por favor, não ache que eu vim aqui dar marretada. Eu não sou profeta. Não estou aqui para dar marretada em ninguém, nem para fazer você se sentir mal. Ouça o que eu estou te dizendo como uma exortação de um irmão mais novo. Nem um irmão mais velho, porque eu não acho que eu tenho idade. Mas ouça o que eu estou te dizendo como alguém que deseja que, quando Jesus voltar, uma noiva apaixonada esteja esperando Ele em Americana. Paulo diz, esse é o trabalho. Qual é o seu trabalho? De apresentar vocês puros, santos e imaculados no dia do Senhor. E como que eu faço isso? Pregando a Cristo e Cristo crucificado. E quem é Cristo? O grande eu sou, aquele que criou os céus e a terra. O próprio Deus que criou você morreu por você
justamente para que você não morra em seus pecados, para que você o conheça, e que o conhecimento dele gere vida eterna em você, gere amor em você, gere paixão em você, e que você se torne um sacerdote ao nosso Deus, porque você foi lavado, porque você foi redimido, purificado no sangue de Jesus. Se não é para isso, nós estamos fazendo circo. É um clube social. Diz comigo, é para Ele, é por Ele, é através dele. Só isso. Não se preocupe em fazer o segundo mandamento até que você tenha entendido primeiro. Pronto, falei. Antes que você vá para a Judéia, para os confins da terra, e faça discípulos, antes que você encha as nações de discípulos, primeiro permanecer em Jerusalém, até que sejais cheios daquilo que está vindo. Primeiro conheça quem você vai representar nas nações. Primeiro conheça quem você vai falar a respeito no meio da sua família. Está na hora de fechar as portas, de trancar as portas e dizer: eu não saio daqui até que eu me pareça com Ele. Eu não saio daqui até que o meu rosto brilhe. Eu não saio daqui até que eu conheça a sua voz, até que eu consiga discernir entre o certo e o errado, até que eu saiba que a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Feche seus olhos agora. Eu clamo pelo teu nome nesse lugar, por esses que aqui estão, pedindo, Pai, que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós. Revele-nos hoje qual é a esperança do nosso chamamento. Pai da glória, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço, leva-nos a Jesus, revela-nos o teu Filho, revela-nos o teu Filho, ajuda-nos, nós precisamos de Deus, para amar Deus.